O anime mais tranquilo que vai fazer você querer acampar ainda hoje. Fala, galera otaku! Hoje a gente vai falar de um anime que é praticamente uma pausa na correria da vida. Aquele tipo de história que te faz respirar fundo, esquecer o caos da cidade, de repente, sentir vontade de montar uma barraca no meio do nada. Tô falando de Solo Futari Camp, um anime tão calmo e gostoso de assistir que parece um final de semana inteiro de descanso comprimido em 20 e poucos minutos por episódio. A história começa com Genki Nokura, um homem de 34 anos que tem uma das paixões mais pacíficas do mundo: acampar sozinho. O cara vive pra isso. Ele não quer multidão, não quer barulho, não quer ninguém perguntando se ele tá bem. Ele só quer silêncio, uma fogueira acesa e a liberdade de olhar pro céu sem ter que pensar em mais nada. É o típico personagem que carrega um ar de solidão, mas de um jeito que não é triste. É uma solidão escolhida, quase filosófica. Gen é aquele tipo de pessoa que acha conforto no som da natureza, o farfalhar das folhas, o estalar do fogo, o vento batendo de leve na lona da barraca. Cada acampamento para ele é quase um ritual de purificação. Ele observa, respira fundo e parece encontrar paz nas pequenas coisas que a maioria das pessoas nem nota. Não tem pressa, não tem obrigações, só o momento presente. Enquanto muita gente foge da rotina com festas e viagens agitadas, Gen foge justamente do barulho. Ele encontra sentido nas pausas. É um personagem que mostra que estar sozinho não é sinônimo de estar perdido. Às vezes, é só um jeito de se reencontrar. E é essa calma, esse equilíbrio quase espiritual, que torna o começo do anime tão hipnótico. Você sente que está ali com ele, escutando o som do fogo e se desconectando do mundo junto com o protagonista. Só que a vida, como sempre, gosta de brincar com quem ama o silêncio. E é aí que entra Shizuku Kusano, uma garota de 20 anos que chega virando o mundo de Gen de cabeça para baixo. Enquanto ele busca tranquilidade, ela é energia pura. Fala muito, ri alto e tem o dom de transformar qualquer acampamento num episódio de culinária gourmet. Shizuku é o completo oposto do Gen. Onde ele é introspectivo, ela é curiosa. Onde ele prefere o sossego, ela traz o caos de um furacão sorridente. Ela tropeça nas pedras, esquece os equipamentos, e ainda assim consegue transformar tudo numa experiência divertida. É aquele tipo de personagem que ilumina o ambiente, mesmo sem perceber. O primeiro encontro dos dois já é uma confusão daquelas. Gen volta do banheiro e encontra uma mulher se aquecendo na fogueira dele, completamente molhada e com uma cara de poucos amigos. O resultado? Um tapão no rosto e o início da parceria mais improvável e divertida que você vai ver. E o mais engraçado é que, apesar do susto, essa cena resume tudo o que vem pela frente. A mistura entre o caos e a calma, entre o racional e o espontâneo. Shizuku chega para bagunçar o equilíbrio de Gen, e o público já sente que, a partir dali, a solidão dele nunca mais será a mesma. Shizuku é o tipo de personagem que traz vida para a cena só de aparecer. Ela não sabe nada sobre acampar, mas compensa tudo com criatividade, curiosidade e uma habilidade absurda para cozinhar. Em cada episódio, ela prepara um prato diferente, e é impossível assistir sem sentir fome. Frango na cerveja, risoto de manjericão, churrasco, canri, até um episódio dedicado a comidas brasileiras aparece. Dá pra dizer que Solo Futari Camp é quase um anime de gastronomia disfarçado de slice of life. Mas o mais interessante é que a cozinha da Shizuku não é só sobre comida, é sobre conexão. Cada refeição que ela prepara vira um momento de aproximação entre ela e Gen, como se o ato de cozinhar fosse a linguagem que ela usa para se expressar. Enquanto Gen fala pouco, ela fala através dos temperos, das combinações improváveis e daquele sorriso satisfeito quando vê alguém apreciando o que fez. É bonito ver como o anime transforma algo tão simples quanto uma refeição em um símbolo de afeto e aprendizado. E o jeito como ela improvisa nas receitas também combina com a personalidade dela. Às vezes ela queima algo, às vezes erra o ponto, mas nunca perde a empolgação. Cada erro é uma risada, e cada acerto vira um banquete. É esse espírito leve e espontâneo que dá cor à narrativa e equilibra a seriedade de Gen. Mas o charme real desse anime não está só na comida, está no clima. Cada episódio tem um ritmo calmo, quase meditativo. As cenas focam na fumaça subindo da fogueira, na água do rio, no barulho dos insetos à noite. É como se o anime te convidasse a desacelerar junto com ele. A direção de arte faz questão de mostrar cada detalhe: o brilho do fogo, o vapor do café,
a textura da carne sendo grelhada. E tudo isso vem acompanhado de uma trilha sonora suave que faz o tempo parecer parar. Às vezes, o episódio termina e você percebe que ficou sorrindo sem nem notar. É o tipo de obra que não precisa de grandes viradas de roteiro para te prender. Ela te conquista na sutileza, nos gestos, nas pausas. É como se cada cena dissesse: ei, respira, tá tudo bem desacelerar um pouco. E aí, no meio dessa calmaria, o roteiro vai te pegando de um jeito emocional. Gen é um cara que vive sozinho, não porque odeia as pessoas, mas porque aprendeu a se bastar. Só que quando Shizuko entra na vida dele, ele começa a perceber que talvez dividir a solidão não seja uma ideia tão ruim assim. No começo ele é frio, evita qualquer aproximação, sempre repetindo que é um acampamento solo. Mas aos poucos, as interações entre os dois vão mudando a rotina dele. O que era para ser um momento de isolamento, vira uma jornada de descoberta. E o mais legal é que o anime não força um romance. A relação deles é construída com calma, no olhar, nas pequenas atitudes, na troca de experiências. Shizuko aprende a montar barraca, a lidar com o vento, com o fogo, e Gen aprende que a solidão também pode ser compartilhada. Cada diálogo é simples, mas cheio de significado. Aquele tipo de conversa que faz você lembrar de alguém que te ensinou algo importante, mesmo sem perceber. A cada episódio, o anime mistura humor, aprendizado e momentos de paz. As falhas de Shizuko rendem boas risadas, enquanto a paciência quase zen de Gen mantém o equilíbrio. E o público acaba aprendendo junto, sobre acampar, sobre natureza, sobre como o silêncio pode ser confortável quando você aprende a escutar o som da vida. É aquele tipo de obra que te ensina sem forçar nada, como se cada conversa, cada refeição e cada pôr do sol fossem pequenas lições escondidas em meio à calmaria. Você percebe que, aos poucos, os dois começam a mudar um ao outro. Shizuko aprende a respeitar o tempo das coisas, a valorizar o silêncio e a encontrar prazer no simples. Já Gen aprende que nem toda paz precisa ser solitária, e que a presença de alguém pode ser tão serena quanto o som do vento. Essa troca é o que torna o anime tão humano. Nada é apressado, tudo tem o tempo certo de acontecer. E claro, Solo Futari Camp também tem seus momentos mais profundos. Em alguns flashbacks, a gente entende que Gen carrega lembranças marcantes do passado, inclusive relacionadas ao pai, que o inspirou a começar a acampar. Essas memórias dão peso emocional para a história, transformando o simples ato de montar uma barraca em algo simbólico. O acampamento vira uma metáfora para a vida. O fogo que aquece, o vento que apaga, o cuidado em manter a chama acesa. Cada detalhe parece carregado de significado, o modo como ele prepara a fogueira, a forma como observa o céu ou o jeito cuidadoso com que guarda os utensílios no final do dia. Tudo reflete o respeito que ele tem pela natureza e pelas lembranças que carrega. E quando Shizuko começa a participar desses momentos, é como se ele estivesse, finalmente, aprendendo a dividir o que antes era só dele. Essas cenas mais introspectivas são silenciosas, mas dizem muito. São os momentos em que o anime deixa de ser apenas sobre acampar e passa a falar sobre reconciliação, amadurecimento e sobre encontrar um novo sentido para a vida, mesmo nas rotinas mais simples. A fotografia do anime é um espetáculo à parte. As paisagens são lindas, com um realismo leve que faz a gente querer estar ali. As montanhas, os lagos, o céu estrelado, tudo passa uma sensação de liberdade e simplicidade que é rara de ver. É o tipo de anime que te faz querer pausar o episódio só para admirar o cenário. Cada quadro parece uma pintura viva. A luz do pôr do sol refletindo nas panelas, a brisa movendo a grama alta, o vapor saindo lentamente da caneca de café, tudo é mostrado com um cuidado visual que transmite paz. É impossível não sentir uma imersão quase física na paisagem, como se o vento frio e o cheiro da terra úmida atravessassem a tela. A direção de arte acerta em cheio ao equilibrar realismo e estética anime, mantendo um tom acolhedor, quase poético. Não há pressa nas cenas, e isso faz toda a diferença. O tempo parece desacelerar junto com os personagens, permitindo que a gente respire junto com eles. É aquele tipo de produção que te faz sentir parte do ambiente, como se você estivesse acampando junto, sentado perto da fogueira, ouvindo o estalar da lenha e observando as estrelas. O uso das cores é suave, com tons quentes que reforçam a sensação de aconchego e intimidade. No fim, a fotografia de Solo Futari Camp não serve apenas para embelezar a história. Ela é parte da narrativa.
Cada pôr do sol, cada amanhecer, cada noite estrelada, conta um pedacinho da jornada emocional dos personagens. É uma verdadeira carta de amor à natureza e à tranquilidade que ela pode oferecer. E mesmo com toda essa calmaria, Solo Futari Campi não é entediante. Ele tem ritmo, tem carisma, tem personagens que crescem com o tempo. A evolução de Shizuku é uma das coisas mais satisfatórias. No começo, ela mal sabe acender uma fogueira. Depois, tá lá, cozinhando pratos incríveis e montando barraca sozinha, com orgulho no olhar. E Gen, que antes era fechado, começa a sorrir, a conversar mais, a deixar as pessoas se aproximarem, mesmo que ainda mantenha seu jeitão rabugento. O anime consegue fazer algo raro. Ele transforma o cotidiano simples em poesia. Mostra que a felicidade não tá nas grandes aventuras, mas nos momentos pequenos. Um café quente de manhã, o som da chuva caindo na lona da barraca, o cheiro da lenha queimando. É uma obra que te ensina a valorizar o agora. Cada gesto dos personagens, por menor que pareça, carrega um significado profundo. O jeito como Gen acende a fogueira, o silêncio respeitoso antes de dar a primeira garfada, ou o sorriso discreto da Shizuku quando algo dá certo. Tudo parece lembrar a gente de que a vida é feita desses detalhes. É um tipo de narrativa que desacelera o coração, que mostra que não há problema em viver devagar, em simplesmente existir e sentir o mundo ao redor. O anime te convida a prestar atenção nas pausas, nos respiros, nas conversas tranquilas que preenchem o tempo entre um acontecimento e outro. E quando você percebe, já está completamente envolvido. Você sente que tá lá, naquele acampamento, observando o fogo dançar, ouvindo o som do vento e sentindo a calma que o mundo real raramente oferece. Solo Futari Campi é como uma carta aberta para todos que buscam paz. Um lembrete gentil de que o que a gente procura muitas vezes não tá distante. Tá bem aqui, nas pequenas alegrias que passam despercebidas. É o tipo de anime que termina, mas continua com você por um tempo. Fica na mente, no coração e em cada vontade repentina de sair por aí, desligar o celular e simplesmente viver. No final, Solo Futari Campi deixa uma mensagem bonita e muito humana. A de que não há problema em estar sozinho, desde que a solidão não vire isolamento. E que, às vezes, dividir o silêncio com alguém pode ser o tipo mais puro de companhia. Gen e Shizuku mostram que a vida pode ser mais leve quando a gente aprende a se conectar com o mundo, mesmo que seja ao redor de uma simples fogueira. É um lembrete de que não precisamos de grandes gestos para criar laços. Às vezes, basta um olhar, um sorriso ou o simples ato de compartilhar uma refeição. O anime mostra que o calor humano pode existir mesmo nos lugares mais frios, e que a verdadeira paz vem quando a gente aprende a aceitar a presença do outro, sem pressa, sem cobrança, só estando ali. A relação dos dois não é feita de promessas, mas de momentos. E é isso que a torna tão verdadeira. Em um mundo acelerado, onde tudo é sobre correr atrás de algo, Solo Futari Campi surge como um convite para parar, respirar e observar. A fogueira que eles acendem é quase simbólica. Ela representa o calor da convivência, a paciência, o cuidado em manter a chama viva. Cada crepitar do fogo é uma lembrança de que o amor, seja romântico, fraternal ou de amizade, também precisa ser alimentado aos poucos. E quando o episódio termina, o que fica é uma sensação boa de tranquilidade. Aquela vontade de agradecer por estar vivo, de apreciar o silêncio, de mandar uma mensagem para alguém que você gosta só para dizer tô aqui. Solo Futari Campi é mais do que um anime sobre acampar. É uma experiência sobre sentir, sobre redescobrir o que realmente importa. E sobre perceber que, no fim das contas, o mais bonito da vida é poder dividir o fogo da nossa fogueira com quem a gente escolhe ter por perto. Então, se você está procurando um anime para relaxar, rir um pouco, se emocionar e talvez planejar uma viagem de acampamento, dá uma chance para Solo Futari Campi. Mas aviso logo, depois de assistir, é bem provável que você comece a pesquisar no Google como fazer frango na cerveja no acampamento. Solo Futari Campi é sobre redescobrir o prazer das pequenas coisas, sobre se permitir desacelerar, e sobre entender que até o mais solitário dos corações pode encontrar paz, quando aprende a dividir o silêncio. E é isso, galera! Se curtiu essa vibe, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você teria coragem de acampar sozinho, ou se preferiria um acampamento solo a dois. A gente se vê no próximo vídeo, e até lá, que o barulho da fogueira te traga paz.